gente! Pastor Dr. Luiz de Matos gravando agora o vídeo de número 18 do nosso grande seminário de escatologia. Meus amados, temos falado sobre o restabelecimento da comunhão dos judeus para com o seu Deus. Temos argumentado que a nação de Israel está desviada como povo de Deus, está desviada dos caminhos do Senhor, e dissemos anteriormente que é a igreja quem ocupa essa posição hoje de povo de Deus, ok? Nós, a igreja, nós que compomos a igreja, nós somos filhos de Israel pela fé, filhos de Abraão, pertencentes ao povo de Deus, no sentido espiritual pela fé, ok? Nós fazemos parte daquela grande multidão de estrelas, quando Abraão olha para o céu e Deus diz para ele: assim será a multidão dos seus filhos. Meus amados, uma coisa muito interessante de se entender e que eu quero chamar a atenção aqui nesse ponto é que todos os judeus que retornaram para a Palestina e vivem em Israel, que estiverem morando lá, residindo lá, no momento do retorno da segunda vinda de Jesus, portanto, passarem o período da tribulação residindo ali na Palestina, todos eles, todos os judeus, habitantes da terra, vão se converter a Jesus no momento da sua segunda vinda. Todos os judeus vão reconhecer a Jesus como Messias e de modo que, como consequência, todos os judeus habitantes da terra, ali da Palestina, participantes, portanto, do grande clamor, serão salvos em sua segunda vinda. Meus amados, pode-se ler sobre isso em Romanos capítulo 9, verso 27, Romanos capítulo 11, verso 26 e Isaías capítulo 4, versículo 3. Se formos ler Romanos 9, 26 e 27, vai dizer assim: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Ok? E continua o versículo: e assim todo o Israel será salvo. Esse todo o Israel aqui é o Israel que estiver habitando a Palestina, para o Israel que participou do retorno de Israel para a terra enquanto estavam dispersos pelo mundo. Isaías 4, verso 3 diz assim: e será que aquele que ficar em Sião, ok? Ficar em Sião, e que permanecer na terra prometida, é que vai ser chamado de santo, ok? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos, mas em Jerusalém, é que serão salvos. Meus amados, um outro propósito da tribulação é promover a seleção dos que hão de entrar no milênio. Esse propósito é fundamental, ok? Porque logo a seguir do período da tribulação será instituído o período do reino milenar, que nós conhecemos conceituado como sendo o milênio. Nesse período não será permitida a entrada de qualquer pessoa, porque o milênio se caracterizará por um período de absoluta paz, de prosperidade, de tranquilidade, de bênçãos da parte de Deus. Esse período voltará a ter as características do período do paraíso. E por essa razão, nem todos os remanescentes do período da tribulação terão condições psicoemocionais de participarem
desse período, que é o período do reino milenar. Ok? Então haverá uma seleção entre todas as nações da terra, e o período da tribulação vai selecionar os naturais que poderão entrar ao milênio. E o julgamento das nações vai julgar aqueles que poderão participar do milênio ou não. Ok? Nem todos os remanescentes da tribulação, nem todos os sobreviventes da tribulação terão direito a entrar no reino do período milenar. Ok, meus amados? O quarto propósito da tribulação será promover o castigo ao Império Romano, porque o Império Romano foi quem matou ao Salvador e até hoje eles não foram responsabilizados por isso. Se lermos a Bíblia com muita atenção e compararmos com a história, veremos que Roma ainda não sofreu as consequências de ter matado o nosso Messias. Não se esqueçam, meus amados, não se esqueçam, foram os judeus que condenaram Jesus à morte. Sim, foram os judeus que condenaram Jesus à morte. Quando? Quando eles escolheram Barrabás ao invés de Jesus, e quando Pilatos perguntou: o que farei desse justo, o que farei desse homem no qual não vejo mal algum, eles responderam: crucifica-o. Ok? Mesmo com a contraposição de Pilatos dizendo ele não fez mal algum, o povo judeu gritava mais e mais: crucifica-o. Então quem condenou Jesus à morte foi o povo judeu. Mas quem executou o processo de morte foram os romanos. Foram os romanos que crucificaram a Jesus e eles ainda não foram responsabilizados por isso. Então haverá o surgimento do Império Romano, mesmo porque historicamente o Império Romano ainda não teve o seu final, ok? O Império Romano está aí ainda nos dias de hoje, ativo, reinando especialmente através do catolicismo. O outro propósito ainda do período da tribulação é promover a retomada da posse da terra, que ela ainda está nas mãos do usurpador. Quem quiser entender isso um pouco melhor deve participar do nosso seminário O Processo Redentor, que também está disponível nesse canal. Ok? Amados, João ensina que o mundo está no maligno. E continua. E continua. 1 João capítulo 5, verso 19. Não nos esqueçamos que Jesus reconheceu, enquanto aqui na terra, que Satanás é o príncipe deste mundo. Você pode ler isso em João capítulo 14, verso 30. Ok? Quando Jesus diz aos seus discípulos: aí vem o príncipe da terra, o príncipe desse mundo. Ok, meus amados? A tribulação corresponderá a um período de grande sofrimento. A tribulação será um período cujas características jamais foi visto sobre essa terra e que jamais se repetirá. Meus amados, o sofrimento será tanto que Deus vai abreviar os dias da tribulação, sem o que a humanidade seria exterminada. Veja o que diz o próprio Jesus e registra Mateus no capítulo 21, verso 22. Mateus capítulo 24, verso 21 e 22 diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco jamais haverá. São palavras do próprio Jesus, referindo-se ao período da tribulação. E aí continua: e se
E se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Ok, meus amados? Maravilha. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer mais um intervalo aqui. Voltaremos a seguir com o áudio de número 19. E eu quero agradecer a todos que assistem os nossos vídeos. Pedir que nos ajude a divulgar esse conhecimento, esses estudos. Nós vivemos na iminência da volta de Jesus. A igreja não está se preocupando muito com a volta de Jesus, exatamente por falta de conhecimento, exatamente por falta de estudar a palavra de Deus. Esse canal tem essa finalidade e nós dependemos também de vocês que participam do canal. Nos ajude a divulgar o canal e fazer dele um canal forte, para a glória de Deus e para o bem-estar de todos aqueles que entrarem pelo caminho do conhecimento, pelo caminho da fé, pela restauração da comunhão com Deus. Fiquem todos na paz. Obrigado, gente, e que a bênção de Deus seja sobre nós nesse lindo, majestoso e maravilhoso dia. Ok? Podemos dizer amém? Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor.